Pela Constituição, toda pessoa tem direito à educação. Pois é, mas até hoje nós percebemos o descuido de sucessivos governos com essa área. Será que tem como a gente falar sobre educação sem levar em consideração a situação do professor? Olha, eu acho que não, mas é melhor a gente trocar uma ideia com quem entende do assunto. Professora Andresa Barbosa, muito obrigada por sua presença. Você que é docente do programa de pós-graduação em educação aqui da Unimep, agradecemos muito sua presença aqui nessa estreia do programa Trocando Ideia. Sou eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar dessas discussões. Bom, e professora, agradecendo novamente a participação, você que realiza, estudos na área de educação, nós sabemos que é dever do governo, oferecer educação de qualidade a todos, mas muitas vezes nós não vemos isso, Porque é possível responder por que isso não acontece? Porque o Estado não se preocupa com a educação? Sim, vejam, o fato da gente ter garantido em lei o direito à educação não significa que esse direito seja efetivado na prática simplesmente pelo fato dele estar previsto na lei. Normalmente, o fato do direito, na verdade, o fato de qualquer direito social estar previsto em lei é um avanço, é um primeiro passo para a gente conseguir a efetivação desse direito, porém, a efetivação dele concretamente no cotidiano das pessoas implica daí uma outra luta, uma outra disputa, uma outra conquista. Então, no que diz respeito ao direito à educação especificamente, a gente agora, tendo efetivado o direito na lei, a gente briga cotidianamente, para que esse direito seja cumprido. É óbvio que o Estado representa interesses de um grupo diferente do contexto, do grosso da população brasileira. Então, nesse sentido é que a gente percebe muitas vezes a omissão do Estado com relação à garantia do direito à educação, sobretudo o direito à educação de qualidade. Então, é nesse sentido que acho que a gente pode começar a pensar por que o Estado se omite tantas vezes no sentido de garantir uma educação de qualidade para a grande massa da população brasileira. Será por conta, também a gente pode dizer, do nosso sistema político, o que a gente vive hoje em dia? Acho que sim, acho que fundamentalmente sim, mas eu acho que é mais que isso, inclusive, Acho que independente da situação política atual, por exemplo, a gente já vem lutando com esse impasse, nessa disputa pela educação desde muito antes dos problemas atuais. E a sensação que a gente tem é que, na verdade, a disputa pela educação ela vai ser feita independente do governo, por exemplo, porque no âmbito do Estado a educação vai ser disputada por diferentes grupos, Então a gente tem atualmente um setor ligado aos empresários que tem ganhado uma centralidade grande na determinação das políticas educacionais. A gente tem, inclusive, o professor Luiz Carlos de Freitas da Unicamp, que tem usado a expressão reformadores empresariais da educação para se referir a esses grupos empresariais que têm interferido diretamente no rumo das políticas educacionais. E, então, veja, esse grupo está interessado em conduzir a educação de uma determinada forma. Na nossa análise, na análise de quem estuda educação, de quem estuda política educacional, os interesses desse grupo não são os mesmos interesses da classe trabalhadora, por exemplo. Então, essa disputa de interesses ela vai existir, acredito, sempre independente do governo, porque faz parte do próprio processo de luta de classe dentro da sociedade capitalista. Então é o sistema político e econômico. Isso. E eu acho que essa questão também da educação não ser oferecida para grande parte das pessoas tem muito a ver com a questão do saber é o poder, Porque a educação cria pessoas conscientes que vão ali, que vão lutar por algo, e então o Estado, até mesmo as empresas têm um pouco de medo disso, que as pessoas comecem a contestar o que está sendo trabalhado com elas, Sim. Então, sem dúvida, a educação ela tem uma função social, ela tem um potencial que vários autores reconhecem, desde os clássicos da educação até os autores contemporâneos,
a grande maioria desses autores vai se referir constantemente a um determinado tipo de poder que a educação teria na sociedade. Alguns vão colocar que esse poder é um poder de transformar a sociedade, outros vão dizer que não, que a educação não transforma, mas que ela contribui para a mudança, enfim. Acho que é consenso na área da educação que a educação tem, sim, um poder de contribuir com as mudanças no rumo da sociedade, para alguns autores mais, para outros menos, mas tem esse poder de contribuir com as mudanças. No meu ponto de vista, de acordo com a concepção de educação com a qual eu concordo, a educação ela tem um potencial de contribuir para a mudança à medida que instrumentaliza os sujeitos, por meio do acesso ao conhecimento, a entender as contradições nas quais vive e, dessa forma, poder participar mais ativamente desse processo, poder questionar, criticar, se opor às desigualdades, né? Ser muito mais sujeito do que objeto das políticas, por exemplo. Então, nesse sentido é que a gente imagina que para o grupo que detém o poder, esse tipo de educação possa ser uma ameaça. Né? Então, se esse tipo de educação é uma ameaça, me parece, então, que esse grupo que detém o poder tem estado fortemente empenhado, né, em propor, em construir um projeto de educação que não ameaça esse poder que eles detêm. Né? E daí a gente vem observando isso acontecer muito fortemente nos últimos anos, com a influência desse setor empresarial todo na educação. E o acesso à educação tem aumentado no nosso país de fato? Ou isso, né, também não significa de que mais pessoas estejam estudando, mas que a educação oferecida não seja de tão, né, tenha tanta qualidade assim? Acho que essa é uma pergunta muito importante, Daniele, porque, veja, a gente tem avançado muito nos últimos anos com relação ao acesso à educação. Se a gente considerar o ensino fundamental, por exemplo, a gente vai ver que a gente quase que universalizou as matrículas para as crianças em idade de cursar o ensino fundamental, né, de 6 a 14 anos. Isso é uma coisa muito diferente de dizer que as pessoas estão tendo acesso a uma educação de qualidade. Então, no que diz respeito ao ensino fundamental, a gente tem quase que a totalidade das crianças nessa idade matriculadas. Não significa que todos eles consigam concluir o ensino fundamental e não significa que eles tenham condições de permanecer nesse ensino fundamental e muito menos não significa que esse ensino ao qual eles estão tendo acesso é um ensino de qualidade. Se a gente olhar, por exemplo, para a educação infantil, na educação infantil a gente está longe de universalizar o atendimento. No ensino médio, mais ainda, né? Está distante de universalizar o atendimento. Na educação superior, então, nem se fala, né? Só pensando em educação básica, que a gente vê que a gente tem avançado bastante com relação ao acesso. Isso se dá, sobretudo, por conta da ampliação da obrigatoriedade, né? Em 2009, a gente aprovou uma emenda constitucional que estendeu a obrigatoriedade da educação básica dos 4 até os 17 anos. Então, se os sujeitos nessa faixa etária são obrigados a frequentar, o Estado tem que oferecer a contrapartida, ele tem que garantir vaga para todo mundo, dos 4 aos 17 anos. Então, isso tem feito com que a gente consiga colocar mais gente dentro da escola. Agora, a briga pela qualidade é uma briga que ainda está sendo feita, né? E, no meu ponto de vista, distante aí de alcançar resultados importantes. E eu acho que falando em acesso à educação também, é meio difícil não citar a situação, o contexto socioeconômico em que o estudante está vivendo, né? Ele está ali em um contexto que muitas vezes ele não tem, como você falou, não tem como chegar até a escola. Isso. Então, assim, além de ter vagas e ter uma educação de qualidade, o estudante precisa conseguir chegar até a escola e se manter lá, né? Sim, sim. A gente tem alguns serviços que a gente chama serviços de apoio que eles deveriam ser mantidos para garantir o direito, né? Então, desde alimentação, transporte, fornecimento de material escolar, que nem sempre é garantido para o estudante, né? É que a maioria desses elementos nem sempre são condição para que o sujeito vá para a escola. Então, por exemplo, é absurdo, né? Mas a gente tem aluno que vai para a escola sem material escolar, né? Em vários locais. Aqui, às vezes que estranho a gente pensar isso, porque a gente pensa muito ainda com a cabeça do estado de São Paulo, né? Agora, quando a gente pensa em Brasil, tem escola que não tem saneamento básico, tem escola que não tem luz elétrica, e daí nesses casos é super comum um menino ir para a escola sem caderno, sem lápis, sem nada, né? Muitas vezes é a própria escola que providencia, o professor às vezes que providencia. Então, assim, alguns desses elementos, eles não são
condições para não frequência, porque a lei prevê, né, que o aluno esteja matriculado e que ele frequente. Em que condições? Essa também é outra discussão. Agora, é claro que a gente tem insistido que para que o direito à educação seja efetivado, a gente precisa, portanto, de um acompanhamento de saúde dessas crianças, desses alunos, precisa de transporte escolar, precisa de apoio com material didático e todas essas coisas. Quando a escola exige uniforme, né, também. Então, tem uma série de coisas aí que, de fato, seriam importantes. Acho que até pelo que você falou, uma das primeiras coisas é para a gente não, então, acreditar fielmente nos números da educação em si, principalmente das pessoas que estão matriculadas. Isso, de certa forma, não é garantia de nada. Sim. Na verdade, essa coisa dos números, ela precisa ser olhada sempre com muito cuidado, porque esses números oficiais, eles quase sempre são divulgados com base nas médias. Então, a média do acesso, a média do número de alunos que tem material escolar, a média do número de alunos que usa transporte público para ir para a escola, né, o transporte cedido pelo governo. Então, essa média, ela serve para ocultar um monte de coisa também, né, porque é só a média. Dentro dessa média vai ter um monte de aluno que não tem acesso a nenhuma dessas coisas. Então, em termos de política, fica um pouco difícil a gente trabalhar com grandes números sem considerar a média. Mas eu tenho insistido sempre que, sobretudo nas pesquisas, a gente problematize o que essas médias signifiquem, né? Porque senão a gente fica aí com a impressão de que está tudo ótimo, né? E vai desconsiderando a realidade de uma parcela significativa da população. A quantidade não tem muita relação com a qualidade, né? Não, então, a quantidade, eu tenho insistido sempre assim, que a quantidade ela é o primeiro passo para a qualidade. Né? Então, por exemplo, garantir que todas as crianças estejam na escola é um primeiro passo para garantir o direito à educação. Até porque não adiantaria nada eu ter uma escola de super qualidade que fosse tão excludente como era, por exemplo, nos anos 60, quase 50% de taxa de reprovação, de evasão. Então, não adianta ter uma escola de qualidade que exclua, mas, por outro lado, colocar todos os alunos na escola só também não vai resolver o problema. Então, a quantidade ela é importante, ela é um primeiro elemento, mas a gente precisa garantir também a qualidade. E essa é uma briga muito mais complicada do que garantir a quantidade, né? Porque esbarra, inclusive, na definição do que é que a gente está considerando qualidade, que é outro conceito em disputa aí, né? Uhum. Professora, aproveitando que agora nós estamos no mês de outubro, que é celebrado o Dia do Professor, e é possível a gente falar sobre educação, melhora da educação no Brasil, sem levar em consideração a situação em que o professor vive no contexto do nosso país? Sim, eu acredito que não. Eu acredito que, se a gente considerar que o professor é o principal sujeito envolvido com o processo educativo, e assim, não estou falando isso porque eu sou professora, porque eu estudo os professores, mas o próprio discurso oficial repete isso o tempo todo, né? Quando a gente tem índices que são baseados no desempenho dos alunos e que a consequência quase sempre responsabilizar de alguma forma, punir de alguma forma o professor quando aquele índice não é atingido, isso significa que o próprio discurso oficial também está concordando com isso, que caberia ao professor, portanto, uma certa centralidade no processo educacional. Portanto, se o professor é figura central nesse processo, eu entendo que não tem como ter melhorias efetivas nesse processo se esse professor não tiver condições adequadas para desenvolver o seu trabalho, formação e assim por diante, né? Condições de ser valorizado de fato. E falando sobre essa condição em que o professor se encontra, como é possível melhorá-la não só no âmbito salarial? Então, eu acho que o âmbito salarial talvez seja o principal, né? A discussão que a gente tem feito recentemente é que, assim, até um certo tempo, a discussão salarial era considerada assunto para sindicato, assunto para questões trabalhistas, né? Não era uma discussão que acontecia muito no meio acadêmico. De uns tempos para cá, a gente tem conseguido pautar essa discussão no meio acadêmico justamente por considerar que a questão salarial tem desdobramentos de várias ordens, inclusive no aspecto pedagógico. Então, quase sempre quando a gente exclui a questão salarial, a gente
trata da valorização do professor de forma extremamente parcial, né? E daí eu brinco sempre, eu falo assim, quando um time quer contratar um jogador, é ótimo, um jogador que tem se destacado para compor o seu elenco, qual é o recurso que o time usa? Né? Ele paga um salário estratosférico para o jogador. Algumas empresas se valem do mesmo expediente, né? Pagar salários altos para aquele profissional que ela quer atrair. No caso da docência, isso também funciona. Quanto maior a remuneração, melhor o perfil dos sujeitos que a gente vai atrair para a docência. Né? Tem algumas pesquisas, o professor Romualdo Portela de Oliveira, que é professor da Faculdade de Educação da USP, coordenou uma pesquisa sobre o que faziam os egressos da Faculdade de Educação da USP, na verdade, os cursos de licenciatura da USP. Né? Então, cursos que quase sempre são reconhecidos como sendo alguns dos melhores cursos de licenciatura do país, para onde iam esses egressos. E daí na pesquisa dele ele mostra que a maior parte dos egressos das licenciaturas da USP não vão para a educação. E quando vão para a educação, não é para a educação pública. E por que eles não vão? Porque eles encontram opções melhor remuneradas fora da docência ou fora da escola pública. Né? Então veja, um profissional bem formado que não vai para a docência em função do salário. Então a questão da remuneração ela é central para pensar essa valorização. Existem outras formas, é claro. Formação, né, uma formação de qualidade, existe o reconhecimento social e a gente percebe que o governo tem investido, né, em propagandas para valorizar o professor por essas outras vias que não a salarial. Né? Então, há pouco tempo atrás a gente tinha um programinha que circulava aí do MEC que se perguntava qual é a profissão que você mais admira para as pessoas na rua? E várias pessoas iam dizendo, é o professor, né? E daí tem uma frase do Mariano Fernandes Enguita, que ele diz assim, é muito bonito valorizar essas outras coisas na docência, mas também é muito fácil ser estoico a custas dos outros, né? Porque valorização passa assim por dinheiro, né? Ele vai dizer, se passa por dinheiro para todas as outras profissões, para a docência não seria diferente. E falando até um pouco dessa questão, a gente vê a crise, né, dos cursos de licenciatura em todas as universidades, até eu acredito por conta principal dessa questão. Sim, normalmente a gente tem vivido agora uma falta de professores muito grande, né? Na rede pública estadual paulista, a gente tem um déficit enorme de professores, sobretudo das disciplinas de física, química, biologia, que são disciplinas onde o sujeito que faz a licenciatura nessas disciplinas consegue facilmente emprego, né, em outras áreas que não a docência. Então, por exemplo, o menino que faz licenciatura em química, ele também pode conseguir emprego no laboratório. Né? Então, que acontece? Então, não é que não tem esses cursos de licenciatura, eles existem, eles atraem alunos, os alunos cursam, só que daí, quando eles se formam, eles vão para outras áreas. Daí tem a discussão assim, não, mas os cursos de licenciatura não estão atraindo alunos. De fato, a queda pela procura ela tem sido observada em todas as licenciaturas, nas públicas, nas privadas, de todos os lugares. Só que o problema tem sido apontado frequentemente pelo Ministério da Educação como sendo em decorrência do curso, como o curso está estruturado, que a gente precisaria pensar no modelo de curso de licenciatura que atraísse mais os sujeitos, né? E a gente percebe que o problema não está em como o curso de licenciatura está estruturado, mas sim nas carreiras, na carreira docente. A gente tem pesquisa sobre isso também, né? A professora Bernadette Gatti, que foi da Fundação Carlos Chagas, tem uma pesquisa sobre atratividade na docência, feita com alunos do ensino médio de vários estados brasileiros, onde ela vai perguntar para os meninos o que eles querem fazer quando eles terminarem o ensino médio, e 2% só vai dizer que quer ser professor. Né? E esses 2% quase sempre são alunos de escola pública. Então a gente percebe que os meninos que frequentam escolas privadas, que frequentam talvez escolas de elite, a escolha pela docência entre esses meninos é muito menos frequente, é muito menos frequente do que entre os alunos da escola pública, né? Para quem a docência ainda pode significar uma forma de talvez ascensão social com relação à família de origem.
Seria até essa questão da admiração, né? Até por conta de transformação. Essa pessoa fez a diferença na minha vida, esse professor. Isso. Eu também quero cumprir essa função, isso. Né? Muitas vezes a gente observa isso, né? Essa referência nos cursos de licenciatura. Eu estou fazendo curso porque eu tive um professor que me ajudou a ver as coisas de um jeito diferente. Então, essa identificação com o professor também promove, né? Muitas vezes essa procura pela licenciatura. E acho que muitas vezes nem também a identificação com o professor, mas sim com a área, né? Atuar, poder mudar a vida de outras pessoas também, né? Fazer a diferença no cenário que a gente vê aí que o professor está vivendo, né? Que a educação está vivendo. Sim, sem dúvida. Isso também acontece bastante. O triste é a gente ver quando esses meninos se identificam com o professor, se identificam com a área e acabam desistindo por conta das questões postas para a carreira docente, né? Então é muito frequente também a gente ouvir os meninos falar, vou deixar o curso, vou procurar outro, porque comecei a substituir, estou vendo que não vai dar para me manter com esse salário, então estou mudando de área. Isso também é frequente. Professor, até para quem está nos assistindo, hoje, né, caso alguém tenha interesse em seguir carreira docente, quais são os cursos? A gente vê que às vezes tem profissionais de outras áreas, né? Principalmente, né, nos cursos da área de exatas, né, que às vezes é um engenheiro, alguém de outra área que acaba ministrando essas disciplinas. Mas quem tem interesse em seguir carreira docente, quais são os cursos, né? Bom, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ser professor na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, tem que ser pedagogo, mas é admitido ainda a formação no curso normal de nível médio. Então, quem tem o curso normal de nível médio pode continuar sendo professor na educação infantil e no ensino fundamental 1. A formação que a legislação apresenta como sendo a ideal nesses casos é o curso de pedagogia. Agora, para atuar no Fundamental 2 e no ensino médio, tem que fazer curso de licenciatura plena em nível superior, né? Então daí são as licenciaturas todas, matemática, língua portuguesa, química, física, biologia, enfim. Esses casos que você mencionou, do engenheiro que vai dar aula de matemática, do advogado que vai dar aula de história, segundo a nossa legislação, eles só podem acontecer na ausência de um profissional habilitado, né? Então, na falta do professor de física, muitas vezes é contratado um engenheiro, né? Mas não é assim, né? Esse não é o itinerário formativo regular. Nem é muito normal, até porque, como você disse, acredito que nem seja o mais frequente, né? Profissionais de outra área que procurem a docência, sim o inverso, como você apresentou pra gente. Sim. Quando profissionais de outra área procuram a docência, normalmente como se fosse uma segunda opção, uma forma de complementar a renda, o que é muito triste, né? Porque a gente vê uma profissão tão importante sendo tratada como segunda opção, né? Como forma de complementação de renda. Então é bem triste. Até que a gente viu, desculpa te cortar, cara, em algumas propagandas, né, hoje em dia. Isso. Que, né, como se ser professor fosse um bico, né? Algo a mais que você fizesse. É isso mesmo, infelizmente. E, professora, nós falamos de alguns pontos aqui, né, de ser professor, mas ser professor também implica em modificar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, né, como nós falamos dos alunos que querem ser professor para mudar a vida de alguém. E como é que é isso, esse ser professor? Acho que assim, é uma profissão que tem uma recompensa importante no sentido de que se você se coloca nela comprometido, então, com essa transformação social, à medida que você vai percebendo, que você vai contribuindo para que um aluno, outro aluno, porque a gente nunca consegue fazer isso com a turma toda, né? Mas à medida que você vai contribuindo para que um ou outro aluno vão ressignificando o jeito deles enxergar a sociedade, isso é muito gratificante, né? Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que é aí que a gente sente que vale a pena, né? Quando a gente começa a ver que a gente está contribuindo para que essas pessoas se vejam na sociedade de uma outra forma, quando a gente contribui para que essas pessoas enxerguem outras possibilidades para a sua vida do que aquela que era evidente, né? Aquela imediata que se apresentava de forma mais simples, mais
mais imediata mesmo para esses sujeitos. Então é gratificante quando a gente começa a perceber que a gente contribui para essa mudança de visão dos alunos, né, com relação às possibilidades de transformação social e com relação às possibilidades de mudar os rumos da própria vida. Não, e lembrando que todos os profissionais são profissionais de determinadas áreas, né, não só falando do ensino básico, né, médio, fundamental, mas também no ensino superior, todos tivemos professores, né? Todos, Sim. né? Todo mundo passa pela mão de um professor, sem dúvida, né? Todas as profissões, até as que são mais valorizadas, né, hoje em dia, nenhuma delas teria condição de existir se não tivesse passado pelos professores, né? E me parece que a gente se esquece disso muito rapidamente, né? A gente esquece que teve alguém que alfabetizou, a gente esquece que teve alguém que ensinou matemática, a gente esquece e daí acaba desvalorizando. Mas eu acho que a gente tem que lembrar, né, do professor como alguém que é fundamental aí para a formação das pessoas de qualquer profissão. Certo. Então, professora Andressa, muito obrigada por sua presença aqui ao nosso programa na TV Unimep. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, professora. Obrigada.